Amém? Nós vamos fazer um bate-papo, né? Apresentando aqui para vocês. Quem não me conhece, eu sou a tia Pri, trabalho no Ministério Infantil há 11 anos e na educação há 8 anos. E a nossa convidada especial hoje é a doutora Gilvânia Prudente, pós-graduada em Direito da Criança e do Adolescente, que estará conversando conosco um pouquinho. Vou fazer uma pequena introdução, tia irmã Gilvânia. Fica difícil, é tia, irmã, a gente vai se entender. Tá bom. Vamos Fica falar tranquila. e eu já passo para você. É que a nossa amiga, o pai é minha amiga, tornou minha amiga. Ela também trabalha com crianças, né, na igreja, também tem o ministério dela. E breve nós já vai vir com uma novidade aí, né, tia Gi? Se Deus quiser, né? Hoje eu já estava aqui pensando em como fazer, planejando já o panfleto, a cabeça estava a mil. Mas vamos. Desde o nascimento, a criança explora o prazer, os contatos afetivos e as relações de gêneros. Eles são pessoas em desenvolvimento e, por isso, se apresentam em situações de fragilidade ou vulnerabilidade psicológica. E com esse desenvolvimento da sexualidade, as nossas crianças e adolescentes são alvos de abusos e muitas adolescentes acabam fazendo aborto, escondem de seus familiares o que está acontecendo com elas. Por isso, eu venho aí já bastante tempo estudando essa questão da sexualidade da criança, o desenvolvimento do adolescente, e por isso o nosso curso agora em janeiro, dia 18 de janeiro, online. Então, essa live vai ser um bate-papo aí para a gente entender um pouquinho essa questão. E eu vou passar agora a palavra para nossa doutora Gilvânia Prudente, e ela vai falar um pouquinho dessa questão jurídica, da questão dos abusos, da questão do aborto. Combinado? Tá com você. Boa noite, a paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês, passando esse momento com vocês. É muita alegria para mim. Agradeço o convite da tia Pri. É muito importante a gente abordar esses assuntos, a gente está falando sobre isso, está conversando, um bate-papo de 15 minutos, meia hora, mas é um assunto importante, tem que ser falado, tem que ser abordado. É de extrema importância a gente estar batendo na tecla mesmo, estar conversando sobre isso. E não é um assunto ultrapassado, é um assunto que a gente vive todo momento, todos os dias, assim. Só tem aumentado isso na realidade, é uma realidade muito triste, né? E a gente precisa estar, né, abrindo os olhos aí mesmo, conversando sobre esse assunto. Nesse bate-papo, eu gostaria, assim, de falar sobre uma questão de prevenção, uma questão de blindar a criança e o adolescente do abuso. A gente precisa blindar a criança, né, dessa relação. E para a gente conseguir abordar esse assunto, a gente precisa despertar esse interesse em todos, nos pais, nos professores, todos que estão aí, que rodeiam a vida da criança. A gente precisa despertar, abrir os olhos, despertar, conversar, despertar o interesse na relação, na questão da proteção, né? A questão, assim, a gente não observa, são questões que a gente não observa, às vezes a gente não leva muito, é bobeira, não tem problema. Mas em novelas, o que acaba, a mídia, o mundo, ele desperta interesse na criança o tempo todo, questão de erotização, questão de drogas, né? O mundo está o tempo todo bombardeando, a gente sempre tem falado isso, os professores do Ministério Infantil, né?
as tias que trabalham no Ministério Infantil têm, né, sempre fala isso, só que assim, é muito forte, a gente fala pouco, é muito forte. Questão de novela, os ambientes, né, que são frequentados com crianças, tem ambiente que nem adulto pode, piorou criança, né? Novela, os ambientes, filmes que fazem apologia às drogas, fazem apologia à violência, o tipo de conversa que às vezes um adulto conversa perto da criança, né? Músicas, a criança fica, ela se apropria daquele comportamento, ela se apropria daquela situação, daquela condição, né? Tem música de funk, né? Essas músicas que a gente sabe aí, né? Que são tocadas na escola, é um absurdo, gente, mas tem escola que tocam esse tipo de música que é de erotização, que é de despertar o interesse da criança. A gente trabalha tão pouco em despertar o interesse do adulto com relação à questão da proteção da criança, mas, assim, as músicas, ainda depois chegar no Dia das Crianças, a gente vê escola querendo falar de proteção, chega em maio, falar do maio laranja, né? Só que, assim, a escola não vê, não observa que está ali expondo a criança aquela situação de músicas impróprias, é questão imprópria, isso que eu relacionei aqui são questões impróprias para crianças, é impróprio e não é um conceito moral que eu estou falando, um conceito jurídico. Eu estou falando juridicamente, né? E o que é impróprio, né? O que é impróprio para as leis brasileiras, né? Tudo que é pornográfico, tudo que é obsceno, tudo que é ligado às drogas, bebidas alcoólicas, violência, qualquer tipo de substância, né? Qualquer substância que cause dependência física ou psíquica à criança. A gente tem isso aí fundamentado na lei. Eu não estou levando aqui, trazendo questão somente moral, a gente está trazendo uma questão que tem base legal, né? Uma questão que está na lei. E a gente precisa identificar, nós precisamos identificar essas questões de conteúdos impróprios, o que é impróprio, o que não é impróprio. A gente tem que ficar meio que neurótica, assim, né? Para proteger. Vamos começar a proteger nossos filhos, pelo menos proteger nossos filhos a gente já está fazendo, né? A gente precisa, quem está perto da gente, não precisa ir tão longe, né? A gente tem tanta gente, tantas crianças, sobrinho, parente, tanta gente tão próxima a gente, que a gente consegue conversar, consegue abrir os olhos, né? Então, a gente precisa estar com uma arma. E, assim, eu queria uma ajuda de vocês aí. Eu quero fazer uma pergunta aí. Nós temos uma arma muito poderosa para a gente trabalhar na questão da proteção. Eu queria que vocês fossem me falando aí, me dando sugestões de que arma será essa? Que arma é essa? Quem sabe, quem consegue me ajudar aí para lidar com essa questão de proteção da criança? Qual arma? Verdade, é muito importante, né? Eu quero deixar aqui um beijo para minha amiga Luciene, que Um está aí beijo, assistindo. Luciene. Eu estou vendo que ela pedindo um beijo aqui. Um Isso, beijo. A Érica Leite também está assistindo, e Deus abençoe. A Camila também, que está, né, nos assistindo aí. E o pessoal aí pode estar respondendo aí nos comentários que eu e Qual a que é Gi a estamos arma? aqui no Quem tempo. consegue ajudar aí para falar qual é a arma? Uma arma que nós temos muito poderosa, Já né, viu? Tia Acho que Gi? tem gente pedindo convite aí para você, não está conseguindo entrar e porque acho que não tem seu convite. Tem gente querendo participar. Deixa eu ver. Aqui. É na página do Face, eu deixei público. Eu mandei o link, Mas mas acho que não. Mas assim, ninguém se manifestou aí para ajudar com relação à arma, né? Ninguém tem um palpite olha, de que arma podemos usar?
Eu estou liberando aqui para o pessoal participar, tá? Eu liberei, veio algumas mensagens Libera, aqui. porque tem bastante gente querendo participar, tá mandando mensagem aqui para mim. Isso, já liberei aqui, compartilhei. Ó, a Lucimar está falando a palavra de Deus, muito bem. Muito bem, paz, irmã Lucimar. Eu não sei se tem Ah, mais gente aí. Se aparecer mais, eu liberei aqui. tá, Deixei público para facilitar, mas se isso, alguém manda uma mensagem que a gente inclui aqui. tá. Então fala aí, me ajuda aí, qual que é a arma que a gente pode usar? Você, Tia Pri, a Lucimar já deu o palpite dela. Quem mais? Olha, eu penso que eu tenho dúvidas que eu utilizo de várias armas, né? A conversa, né? O diálogo na família, a Conversa. orientação, né? Muito Para bem. mim, assim, tem várias armas que nós podemos ter. Agora, né? Vamos saber aí do pessoal aí e depois finalizar com Quem você mais? falando realmente essas armas. Quem A mais? Elisa, Deus abençoe, Elisa. Quem Quem mais mais aí? tem palpite? Então eu vou falar. A arma que a gente. Olha lá, conhecimento e informação, muito bem, muito importante. Mas assim, eu tenho uma arma que a gente até passa, assim, mas é uma arma que é extremamente importante. Essa arma poderosa, ela se chama atenção. É uma palavra tão pequena, tão simples, mas ela é muito poderosa. É a atenção. A atenção é uma arma assim que ela é um grande desafio para nós, para todos nós. Ela é um grande desafio e ela é uma arma que a gente precisa usar assim com todas as forças, né? Para tudo. Os pais, mães, tias do Ministério Infantil, temos que estar atentos. Tem crianças, não sei se alguém já observou, já viu, tem crianças que têm uma mania e rói as unhas compulsivamente. Nem é mania, a criança rói as unhas compulsivamente. Não é só roer as unhas, tem gente que rói as unhas, né? Aí sim é mania, mas tem crianças que elas não só roem as unhas, elas roem as unhas compulsivamente. É importante deixar clara essa questão aí do compulsivamente. Tem crianças que roem as unhas compulsivamente. Então, Sim, isso é um sinal de alerta, né? Essa criança precisa de atenção, holoforte, entendeu? A atenção é o principal. Roeu as unhas compulsivamente. Opa, atenção nessa criança. Vamos dar atenção. É um comportamento fora da curva. Temos que dar atenção para essa criança. Isso são verdade. gritos silenciosos, são gritos que a criança quer, ela quer se expressar de alguma forma, mas ela não consegue. O grito que ela dá é roendo as unhas. É importantíssimo isso. Muitas crianças, tem estudo, muitas crianças que sofreram abuso, elas roem as unhas compulsivamente. Ela está gritando ali, mas ninguém tá em alerta, com o alerta ligado para ela. Ninguém está observando, né? Até comentei com a Tia Pri, para quem está ouvindo aí, eu recebi um livro esses dias e aí a gente pega o livro, a gente quer, né, olhar e vamos ver, e aí eu acabei avançando a leitura no livro só de analisar qual era o conteúdo, porque esse livro eu comecei a ver que ele estava sendo super vendido, muito vendido, estava virando um best-seller, assim, de repente. E aí eu falei, nossa, né, vamos ver o que está acontecendo, né? O tema até é importante, mas eu falei assim, eu não estou estudando esse assunto agora, né? Ó, eu não estou estudando esse assunto agora, é Autoestima como Hábito, o nome do livro. E aí eu falei assim, vamos ver, vamos adquirir esse livro, vamos ver o que está acontecendo. Aí eu entrei no prefácio dele para ver o que ele tinha quais eram os tópicos, né?
E aí um dos tópicos tratava de assuntos da criança e do adolescente. Aí eu falei, opa, alerta. É importante, tem alguma coisa importante, sim, né? Tem motivo para estar Verdade. tanto comentário desse livro. E aí eu adquiri. E aí, nessa história de você começa, né? Ai, vamos ler, e você acaba até deixando o que você estava lendo para pegar e ler esse logo, né? E aí, Verdade. essa autora do livro, ela é uma loira, loirona alta, olhos azuis, e ela conta, né, bem no início do livro, assim, porque aí você começa a ficar muito interessado. E bem no começo do livro, ela começa a contar que os pais dela chamavam ela de polaca, raspa de tacho. Só que essa conotação que eles falavam, isso virou uma coisa assim muito ruim para ela. Ela enxergava isso como uma coisa horrível, né? A criança não entende, por isso que a gente tem que estar atento. A criança não entende, a gente não explica, não sabe, a criança não tem noção, não entende. E ela foi crescendo com aquele estigma, deu um estigma para ela, assim, polaca, raspa de tacho. Isso, aquilo para ela era uma coisa que magoava, era muito triste, ela sofria demais com aquilo, né? E aí ela foi crescendo e ficando com a autoestima muito baixa, sofrendo, por isso que ela escreveu esse livro, ela está contando um pouco da vida dela, tem várias histórias, mas ela conta um pouco também da situação dela. E abaixava muito a autoestima dela por chamarem ela de polaca, raspa de tacho. E aí, quando ela ia brincar com as crianças, né? As crianças tinham a Barbie, ela tinha a Suzy, e não sei o que, aquelas coisas de criança, quem é da nossa época, assim, sabe? E boneca que a gente está falando, os mais jovens nem sei se sabe, né? Mas assim, isso foi teve uma conotação horrível para ela, né? Foi muito ruim para ela, foi muito prejudicial para ela. E aí ela começou a trabalhar isso na faculdade, ela é psicóloga. E aí, quando ela foi cursar a faculdade, ela começou a trabalhar tudo que ela estava aprendendo, ela começou a aplicar na vida dela, né? Mas assim, eu estou abrindo esse parênteses aqui, comentando o caso dela, porque os pais dela não deram atenção. Foi uma falta de atenção. Tudo bem, é uma coisa assim, a gente brinca com isso. Ah, é meu último filho, é o raspa-tacho. Tipo assim, a gente ouve muito isso, né? Quem é caçula, assim, Verdade. eu não sou caçula. Eu mesmo já Eu sou ouvi mais muito velha, eu isso. não sou raspa. Brincadeira. Mas assim, a gente ouve isso, mas não é por mal, é um costume, né? Mas assim, a criança não sabe, isso foi horrível para ela, marcou a vida dela muito assim. Ela sofreu anos e anos por conta desse comentário que eles faziam, e ninguém tinha alerta, né? Ninguém estava com alerta, pisca-alerta ligado, e isso trouxe várias frustrações para ela. Foi, foi uma coisa assim muito ruim que aconteceu com ela. Então, a gente É, precisa de atenção. É o principal, eu acho, desse bate-papo, assim, que eu queria colocar com vocês. O principal é a atenção. A atenção para gestos, comportamento da criança, com quem deixa a criança, deixa... Então, aí esse livro, vou comentar do livro de novo, que é muito interessante. Eu vou falar de novo do livro. Aí, como eu fiquei interessada, eu comecei a ler. Só que assim, eu comprei esse livro por conta dos tópicos, dois tópicos que tinha lá falando de autoestima da criança e adolescente. Como eu trabalho nessa área, né? Cuido da a proteção e a prevenção da criança, então eu achei por bem, vou adquirir isso dessa parte. Mas, o que eu descobri? Que vários assuntos no livro tratam, acaba tornando a autoestima da criança baixa, né, virando por conta, e causando abuso sexual, tem muito relato de abuso sexual, né, tudo isso está interligado, tudo está interligado, muitos casos nesse livro falam de questão de abuso sexual infantil, muitos casos. E aí vai para a autoestima, questão da autoestima, e assim, danos absurdos, né? Que causam na criança e não na pessoa mesmo, né? Porque isso acontece quando criança e depois, na maior idade, acabam. Tem um caso que eu fiquei muito impressionada, não estou aqui para falar do livro, mas o livro ele ajuda na nossa reflexão que está sendo feita aqui hoje.
Teve um caso de uma criança de 13 anos, ela ficou grávida com 13 anos, e ela não tinha condições claras de cuidar da criança, ela deu a criança para a avó, e aí é claro que se repetiu todo o ciclo, né? A avó cuidava da criança, mas a avó não tinha condições também direito, e aí os tios abusavam dela, e aí o ciclo foi se repetindo, né? Então, assim, são casos graves, assim, a gente tem muita coisa de realidade, assim, é muito sério, é muito perto. E eu quero entrar num assunto aqui, que ele é a questão de dados, né? Os dados, eles mostram que a cada 6 meninos abusados, só um faz a denúncia. Triste. A cada 4 meninas abusadas, só uma faz a denúncia. Mas, assim, menina acaba denunciando mais, né? As meninas, elas são as primárias, né? Sempre as meninas estão em números altos, porque as meninas acaba tendo mais uma denúncia maior, porque a pessoa fica mais atenta à menina, mas o menino ninguém, tipo, não acontece com o menino, né? Então não tem esse alerta tão grande para o menino, fica o alerta mais na menina. Então, por isso que os números de meninos sempre eles estão abaixo, porque eles são meio que deixados de escanteio com relação a isso, né? Não, menino é menino, então não acontece. Acontece e muito, né? Tanto que a gente viu recentemente na mídia que aconteceu, né? Então, acontece demais. E 90% dos casos acontecem aonde? No ambiente. Lembra do ambiente que eu falei lá no início? No ambiente. Que ambiente? Ambiente familiar. Acontece no ambiente familiar. Entendeu? Eu até tentei, eu fui buscar os dados atuais, né, atualizados de 2020, mas ainda eles estão em conclusão. Mas eu tenho, assim, só para a gente ter uma ideia, e esses dados que eu passei de 6 meninos e uma menina a cada 4, eles são de 2018. Mas por conta da pandemia, a gente sabe que teve um aumento, né, de abuso. A pandemia causou isso, teve um aumento muito grande de abuso. Mas o que acontece? Não teve as denúncias, né? O número de denúncias foi muito reduzido. Reduziu as denúncias para 12%, caiu 12% o número de denúncias. Porque as escolas, as professoras, né? A gente encontra professores que estão atentos, né? A escola contribui muito nessa questão. E como a gente está em pandemia, está em isolamento, não tem a escola, né? Que sempre acaba dando essa força para a criança. Então, teve essa queda brusca de 12%, mas isso assim, foi de setembro de 2020, a gente ainda não tem o número real, né? Mas deve ser muito maior isso. Uma outra questão também que eu queria falar é que, assim, as crianças dificilmente elas mentem, né? A gente sabe que dificilmente as crianças mentem, mas os adolescentes, os adolescentes mentem, né? E eu tenho até um professor, ele é procurador da República, né? E ele sempre fala, ele tem um livro que aborda muito esse assunto, e ele fala assim, gente... Heitor, tá bom. Pode falar agora, pode continuar. Adolescente mente muito, né? Adolescente mente. Então, assim, a gente não pode confiar no que o adolescente diz. Adolescente é muito mais... Nessa questão dos adolescentes que mente, eu fui, né, estudando a respeito dos adolescentes, eu ouvi de um adolescente, né, uma das pesquisas, e eles falaram assim, depois especialistas falaram que os adolescentes, muitas vezes, eles não mentem porque eles querem mentir, mas por causa do desapontamento que os pais vão dar, e porque eles não querem decepcionar os pais, eles acabam mentindo, omitindo. Porque os pais, eles não chegam para conversar, eles já chegam acusando.
E aí é onde que eles acabam, muitos deles, tendo essa postura. A Foi de questão do alerta, a questão do alerta é muito importante, né, nessa questão, assim, tem que estar muito alerta, muito ligado, porque uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai prejudicando a outra, e aí vira um ciclo que é gravíssimo, assim. Até nesse ponto, que eu penso, assim, a proteção da criança é muito mais fácil. Você começar a proteção na etapa primária, né? Na primeira infância, né? Você começar essa questão da proteção na primeira infância. Porque quando chega na adolescência, você já tem a criança já super protegida, assim, a criança sabe, conhece as leis, conhece os direitos, sabe o que ela tem que fazer, para quem que ela tem que pedir ajuda, para quem que ela tem que gritar, a criança já está esperta, mas assim, se você vai deixando passar, passa a primeira infância, vai aumentando as faixas etárias, chega na adolescência, né? Tem a pré-adolescência e tal, e aí chega na adolescência, já começa a ficar bem difícil, né? Fica muito difícil. Questão de influência, o adolescente é muito influenciável, né? É mais difícil ele confiar, acreditar nos pais, né? Do que nos amigos. Eles influenciam facilmente, infelizmente, é triste isso, é uma realidade lamentável. Vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Tô. É uma realidade lamentável. Oi? Tá perguntando se o pessoal está ouvindo bem. Será que estão ouvindo bem? Pessoal, se estão ouvindo bem, o som tá bom, dá um joinha aí para a gente poder saber se tá ouvindo bem. Acho que tá. Acho que tá. Eu quero falar só uma coisa assim, mas uma questão que é muito importante, que eu fico muito impactada com essa história. Que assim, é um assunto que você vai discutir no curso, né? E vai falar no curso, e é um assunto assim que ele mexe comigo. Por quê? A gente quer falar sobre o desenvolvimento da sexualidade, a questão da sexualidade. A gente quer falar isso com os nossos filhos, mas quando é o momento, que horas, como, tal. E aí teve uma médica, né? Eu ouvi essa história, teve uma médica e ela estava muito ansiosa para falar sobre a sexualidade com o filho dela, um menino de 7 anos. Ela estava muito ansiosa e eu quero falar, eu tenho que falar. E o marido dela era engenheiro, parece, alguma coisa assim. E aí eu estava super ansioso para entrar nesse assunto com o filho. Olha, eu sou super antenada, tal, então eu quero entrar logo nesse assunto com meu filho. Aí o menino vai e pergunta para ela: mãe, o que é sexo? Aí ela falou assim: nossa, a minha chance de falar, a minha oportunidade. Ele está perguntando, eu vou falar, né? Começou a falar tudo da questão de reprodução, entrou em todos os assuntos, assim, abertamente, escancarou abertamente para o menino de 7 anos, falou tudo para ele, como funcionava, abriu tudo para o menino de 7 anos. Só que qual foi a pergunta do menino? Mãe, o que é sexo? O que ele está perguntando? Sabe por que ele perguntou isso? Ele perguntou isso porque ele estava preenchendo uma ficha e a ficha queria saber qual que é o sexo, masculino ou feminino, para ele fazer um X. Por isso que ele perguntou, ele não queria saber, não estava interessado em saber aquilo que ela estava falando. O menino ficou com um trauma, ele sofreu, teve que ir para psicólogo, psiquiatra, foi um desastre essa questão. Então, assim, tem que ver o momento certo, a hora certa, o que você vai falar, como você vai falar. Ela estava tão ansiosa que a ansiedade dela fez um estrago na criança, né? Ele ficou extremamente. Eu costumo dizer nas palestras, quando vou dar para pais, que quando surgem esse assunto, eu costumo dizer assim: qual é o momento certo? É o momento quando a criança começa a perguntar. Só que nem aconteceu. Não, ele não estava perguntando diretamente o que é. Eu já, na minha casa, eu tenho vivido essas experiências, né? Eu tenho um pré-adolescente e quando ele me vem com algumas perguntas, eu devolvo. Eu acho importante você devolver para ele. O que você acha que é?
Porque às vezes o que você está pensando que ele quer saber é o que aconteceu e não era. Então, acho que a ansiedade dela, se ela tivesse devolvido a pergunta para ele, e aí ele ia falar: olha, amanhã é o documento que eu tenho que preencher. Aí ela não tinha feito um estrago psicologicamente, né, na cabeça da criança. Então, isso tem que estar com muita atenção. Por mais que os pais é o protagonista na vida do menor, né, dos seus filhos, nós temos que ser muito sábios, não sair despejando, né? Eu sempre falo às vezes pro meu filho, o que você acha que é? Teve até um caso que ele foi perguntar para mim o que era homossexual. E foi bem na época que começou tudo isso, né? E eu perguntei para ele, o que você acha que é? Aí ele falou assim, eu acho que é homem e mulher. Não é, ele não sabia dizer. E aí eu só respondi exatamente o que ele precisava saber naquele momento. No entanto, ele foi me questionar mais sobre o assunto, ele já estava com seus 10 anos, ele tinha 7. Então, eu devolvi a pergunta para ele, dentro do que ele me falou, eu fui encaixando. Então, assim, a gente não pode inventar outra história, não pode mudar o contexto, nada, mas essa questão de então, tudo tem que ser devolver. agradecido. E eu acho tão interessante que volta naquela questão que você falou, o ponto principal, a atenção e o ouvir. Né? Você ter atenção e o ouvir o seu filho, o diálogo entre, Dar né, a voz à família, muito criança, né? voz a criança. É que é tanto E eu assunto para acredito. falar, mas a questão da voz da Sim, criança é tão importante também. É que não dá é, para falar e tudo, mas não. E tem uma questão assim que, né, é jurídica e fala mesmo a lei, né? Tem a lei que isso é o dever da família, né? Você pode dizer melhor do que eu, porque tá na lei da criança, né? Que é o dever dos pais. Mas nós precisamos ter sabedoria. É o que eu vou falar. Existem diversas leis que protegem a criança, né? A Constituição Federal tem os artigos específicos de proteção à criança, o Estatuto da Criança, o Código Penal, né? Eles tratam tudo especificamente para a criança, é exclusivo da criança. A criança tem a proteção dela, além dos direitos humanos, ela tem também os artigos específicos da criança. E assim, não sei, o que a gente sabe, assim, o Código Penal, ele estabelece a questão de abuso, de violência sexual como crime hediondo, crime inafiançável, não cabe criança. Então, assim, é tão grave, é tão sério, mas não é denunciado, não é falado, não é divulgado, né? Tem gente que não sabe nem para quem recorrer, onde recorrer. São José dos Campos, ele tem, sei que tem muitos ouvintes aí, o pessoal que está nos assistindo, tem gente do país inteiro, sabia? Tem uma pessoa aí que falou, e ela é lá da Bahia, tem bastante gente aí, tem gente do Rio de Minas, tem um monte de gente, tem bastante gente ouvindo a gente aí do Brasil inteiro. A Tati Ferraz, ela foi viajar, ela está assistindo também. Tem gente do Brasil inteiro aí assistindo, mas assim, só para pontuar uma questão, né, da nossa região aqui, São José dos Campos, ela tem um artigo, né, um código específico para a proteção da criança na questão municipal, e ela cuida dessa questão municipal, ela tem os números, né, só que esses números eles são de 2019. Tem números registrados de 257 casos de abuso, é muito alto, é bastante, quase um por dia, né? Sim, é bastante. E isso é os que são Mas, denunciados, né? porque a gente viu lá que não são denunciados. Aí os lugares que a gente tem de denúncia, né, para denunciar, nós temos conselho tutelar, tem a escola, né? Para quem se interessar em saber, né, os locais de denúncia, e tem o Disque 100, que é um número assim que você pode ligar, se você não puder ligar, olha, não posso falar, não posso ligar, você pode
tem pela internet, você consegue fazer a denúncia pela internet, você pode baixar um aplicativo de denúncia do Disque 100, existe um aplicativo também. Então, assim, tem os canais que nos auxiliam, né? Que nos ajudam a fazer essas denúncias. E, olha, tem muito assunto para falar, a gente não pode ficar entendendo muito assim, Um né? bate-papo aí, né? Vai longe com... Tem muito assunto assim. um campo Mas muito eu grande. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu tenho uma amiga. Peraí que eu vou apresentar uma amiga para você. Tá certo. Enquanto que ela pega, eu quero aí mandar a paz para Norma, para Nilce, que estava assistindo, Marivalda. saudade da Nilce, né? A tia Flávia também, a Elaine Martins, que está aí, a minha tia Vera, minha irmã Érica também. Abraço para todos aí. Para as outras pessoas também, né? A Alessandra que entrou. Também, né? Tem mais gente aí que eu não estou conseguindo ver o nome, mas, gente, Deus abençoe a todos vocês que estão participando aí conosco, viu? E é muita honra ter vocês aqui nos ouvindo, gastando seu tempo aí para nos ouvir, mas assim, Verdade. é um assunto importante mesmo, você vai ser abençoado, né? E olha só, gente, vou apresentar uma amiga. Essa amiga, ela me ajuda, ela é uma bênção mesmo, de verdade. E ela me ajuda a ensinar a criança a dar voz, a ter voz. A criança precisa ter voz e nós precisamos dar voz à criança, né? A criança precisa ter voz e a gente precisa ensinar a criança como soltar a sua voz. É sério, é literalmente o termo. Não é brincadeira, é literalmente o termo, soltar a voz. A criança precisa soltar a voz, ela precisa aprender a gritar. É importante. Não é perigoso. Perigoso é a criança se calar. É perigoso a criança não falar. A gente precisa ensinar. Eu tenho uma amiga. Oi, tudo bem? Oi, Oi, meu nome é querida. Gislaine. Boa noite, prazer ter vocês aqui. Gislaine, meu nome é Gislaine. E eu vim aqui para ensinar vocês a gritar. Vocês precisam gritar, socorro! Não me toca, seu boboca. Sai daqui, não me toca, seu boboca. Tem que gritar, falar, expor, não pode ficar em silêncio, tá bom? Beijo, tchau! Isso aí é muito importante. Amei a sua amiga, Ela é amei. minha amiga, eu amo a Gislaine, amo. E ó, a Gislaine é Gislaine, nós fácil, vamos ela é ter que marcar a baseada. Gislaine. A Gislaine, ela é baseada em fatos reais. Eu acho que ela tá na live. Ela é baseada em fatos reais e ela me ajuda, ela me motiva, né? Foi por causa dela que eu resolvi. Ó, e quem tá vendo minha camiseta é um projeto que eu tenho, aproveitar. Chama Direito de Sorrir. Não sei se dá para ver direito. Eu tenho Eu tô conseguindo ver. uma página no Instagram, @direito de sorrir. Quem quiser me seguir lá, conhecer alguma coisa, para saber, assim, para colaborar com a vida de vocês, né? Com o ministério, para quem trabalha. E é isso, gente. Eu estou muito feliz por poder ter conversado um pouco com vocês. Ó, a Andréia tá pedindo para mostrar a Gislaine de novo. Oi, Andréia! Oi, eu sou a Gislaine. Um beijo. Oi, tchau! Depois deixa aí o seu, né, o like aí do seu Instagram para o pessoal entrar nos comentários. E eu quero conhecer mais o seu projeto também. Nós temos tanta coisa que a gente já conversou, ainda tem tanta coisa para nós falar, né? E É vai ser verdade. benção aí. Você tem mais Uma alguma outra coisa para oportunidade, estar se alguém colocando? nos aguentar, se alguém quiser nos ouvir mais, nos aguentar ouvir mais, a gente volta para falar mais, falar sobre a Gislaine, falar sobre a voz, tem tanto assunto, né? Tem bastante coisa para explorar. Foi um bate-papo bem rápido. E bem gostoso. Eu confesso que eu aprendi muito.
e acredito que as pessoas também. E não vou quero, né, agradecer a todos vocês, gratidão mesmo, obrigado por ter paciência, por estar aqui conosco, né, nos permitindo entrar na casa de vocês aí nesse bate-papo de, né, rápido, mas é um assunto muito grande. E se você quer aprender mais, para você conversar com seus filhos, desenvolver na sua igreja, sem tabu, sem vergonha, porque Gi, a gente vê que para conversar sobre esse assunto dá vergonha, né? Eu confesso que no começo, para mim conversar com meu filho, eu tinha vergonha, mas eu falei assim, nossa, mas eu desenvolvo palestra, converso com outras adolescentes, dou palestra para adolescentes, e eu não consegui conversar com meu filho. Então eu fui trabalhando muito isso em mim e acredito que é uma dificuldade de muitos pais. E as igrejas em si fecharam-se os olhos. Então é uma forma de você ter estratégia, né? Então o nosso curso de desenvolvimento e a descoberta, né, da sexualidade desde a infância, da primeira infância até a fase da adolescência, com uma visão cristocêntrica e uma visão do mundo secular. E vamos ter aí uma participação, vocês já conheceram a Gi, ela entrou nessa parceria comigo aí, e nós vamos desenvolver aí esse trabalho. Vai ser uma semana de curso online. Mais informações, pode me chamar, deixar aí seu contato, e nós vamos entrar em contato com vocês, vamos estar conversando, e vai ser uma benção. Vai ser uma semana aí, acredito, de aprendizado, tanto para mim quanto para todos que já está ingressado aí, nesse nosso curso. Gi, Deus abençoe, gratidão, viu? Muito obrigada pelo convite que eu te fiz, você em prontidão aceitou, e eu creio assim que já estava nos planos de Deus. Confesso que para mim estar aqui agora foi uma luta muito grande, mas Deus falou muito comigo um pouquinho antes. Então, assim, eu creio que se teve um levante muito grande do inimigo, é porque nós estamos tocando dali, na ferida. Estamos tocando no projeto do inimigo. E está no coração de Deus. Deus nos levantou para, né, somar nessa nova geração e proteger. Eu falo, a minha página é criança, eu luto por você. Então, nós temos que lutar, sim, pela vida daquela criança. Se ele não tem voz, nós somos a voz deles para gritar, para pedir socorro, para orientar. Então, fica aí o convite para vocês. Deus abençoe. E a Gi pode despedir do pessoal. Fica à vontade. Beijo, a tia Nilza está aqui mandando um beijo, você é bênção, um beijo para todo mundo, o pessoal que está, a Marivalda, tem bastante gente aí que eu nem consigo, eu não consigo ver, mas eu sei que eles estão aí. Olha, muito obrigada por estarem conosco, por nos deixar entrar na casa, né? E conversar, bater esse papo com vocês. Deus abençoe e um beijo, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Brigadão. Beijo. Fique com Deus, pessoal. Até a próxima.